O processo de aprendizagem não é uma aprendizagem, um processo fácil. Dizer que a aprendizagem é prazerosa, como muitos autores gostam de dizer, eu não parto desse princípio. Por quê? Porque não raro a gente vai ver mães e pais dizendo assim, esse filho não aprende porque puxou o pai, se a mãe estiver meio encrencada com o pai, ela vai dizer isso, ou porque a nossa família tem dificuldade, ou ele nasceu assim, desde pequeno ele já dava problema. E uma professora que vai dizer assim, o que é isso? Explica, ele não entende. Então, essa percepção de que as pessoas aprendem de forma diferente, elas existem no mundo de forma diferente, é uma aprendizagem que nós todos estamos precisando promover. Não existe um processo de aprendizagem que seja assim tranquilo. A pessoa precisa se empenhar, precisa fazer esforço para aquilo, ele precisa ter atenção, enfim, são várias coisas, vários componentes que estão presentes na hora de você aprender. E não é assim de um dia para o outro também. É uma coisa que é processual mesmo, é aos poucos. Né? E para isso vai acontecer todo tipo de sentimento. Muitas vezes você projeta raiva no outro porque você não está entendendo. E na verdade é o teu processo, é o teu momento. Né? Até que você chega a sentir muita alegria quando você percebe que você já domina algo novo, que isso já mexeu com você e que você está diferente a partir desse momento. Todos nós somos capazes, desde que não haja um atraso de desenvolvimento mesmo, que daí esse sujeito terá algumas limitações, mas mesmo esse sujeito com limitações, ele tem condições de aprender. Né? Eu atendi uma menina que tem uma dificuldade, um atraso cognitivo e que estava na universidade num sistema de inclusão. Né? E deu conta, ela passou no vestibular, se bateu na vida escolar dela, o ensino médio foi muito conturbado, acabou fazendo um ensino supletivo e entrou na universidade. Né? E vai muito bem, obrigada. Eu acho que o espaço está aberto, desde que tenham pessoas sensíveis à forma daquele sujeito aprender. Episódio de hoje. Aprender, aprendiz, apreensão. O processo de aquisição de significado tão diverso e tão particular é o que torna algo compreensível tanto para o universo singular quanto para o coletivo pluralizado. Aquele que aprende toma para si o conhecimento, agarra-se e apodera-se dele de maneira a afirmar um elo permanente. Mas como todo processo natural de crescimento e maturação, o aprendizado, a princípio, dói, pois gera instabilidade, mudança, transformação. Mas como ninguém nasce sabendo de coisa nenhuma, tudo nessa vida se aprende. Mais do que uma questão de instrução, aprender é parte da lei da sobrevivência. Nós aprendemos desde que nascemos, né? A gente fala das fases, né, do desenvolvimento da aprendizagem. O teórico que fundamenta a minha prática, que é o Jorge Visca, ele fala do esquema evolutivo de aprendizagem do sujeito. O primeiro ele chama de proto-aprendizagem, que são os primeiros momentos da mãe com o bebê. Né? E ali já é um início de um processo que vai repercutir na tua aprendizagem para o resto da vida. Né? Então a psicanálise nos fundamenta um pouco quando a mãe percebe que o choro da criança em algum momento é um choro de manha, em outro é um momento em que ela está desconfortável, que precisa trocar fralda, e essa mãe vai decodificando. E a ação dessa mãe nessa relação com essa criança vai lhe dar um modelo de aprendizagem, né? Vai lhe dar uma forma de aprender. Depois a gente vai ampliando essa situação de aprendizagem para o contexto familiar e para a comunidade que você está inserido. Então, as primeiras saídas da criança com a mãe ao supermercado, nas relações que ela estabelece com os avós, o que pode, o que não pode, né? São momentos de aprendizagem que vão repercutir na minha aprendizagem acadêmica no futuro,
que o Visca chama de aprendizagem sistemática. A sistemática que é fora do contexto escolar e a sistemática dentro desse contexto, mas que é embasada nessa relação desde o nosso nascimento. Olha, a aprendizagem é uma coisa que eu sempre paro para pensar em mim mesma, né? Em histórias de aprendizagens que foram realmente, que eu me lembro. Então, tudo aquilo que foi significativo na minha vida, né, que eu consegui, por mim mesma, explicar o que é que eu estava entendendo naquela situação, naquele momento. Então, quando eu dou um significado que é meu para aquilo, eu percebo que eu aprendi. Vamos juntar esses dois nomes, presta atenção, e vamos fazer um só. Como que a gente pode? A gente pode misturar as sílabas. Abacalã. Vamos lá, assim mesmo, ó. Abacalã. Ficou legal ou não ficou? Ficou. Muito bem. Agora Na realidade, a criança nessa faixa etária, elas deveriam estar em casa com os pais, né? Mas a gente sabe que hoje em dia isso não é possível. E os pais precisam trabalhar e precisam deixar os filhos em algum lugar. Por que não na escola, vivenciando aquilo que de repente eles teriam que estar aprendendo em casa, como colocar uma mesa, como separar as roupas para não mancharem uma com a outra, como lavar uma louça, o varrer a casa, o lavar o quintal. Dentro disso tudo, eles estão trabalhando todas as áreas, entendeu? Eles estão trabalhando o físico, varrendo a casa, estão trabalhando matemática, fazendo relação termo a termo, colocando prato com prato, contando quantas pessoas tem na casa, quantos pratos vão precisar, quantos talheres vão precisar, entendeu? Então, aqui a gente faz tudo isso com uma cara pedagógica. A gente aprende a partir do que a gente é. Então, eu acredito que a gente deva começar sempre se percebendo. O que é que eu gosto? O que é mais fácil na hora de eu aprender? Quais são as coisas que quando são apresentadas, eu vou e eu começo a fazer, e de que maneira eu faço isso? Até para eu chegar a perceber também, nas situações diferentes de aprendizagem, quais são as situações que são mais impeditivas, que me são mais custosas, entendeu? Porque hoje dizer que as pessoas aprendem diferente, isso já está posto, não é novidade. Acho que o grande desafio nosso é saber, a partir da diferença, o que é que nós podemos fazer com a gente mesmo, né? E com aquele que está junto da gente. Eu digo aí no papel de professores, no papel de pais, né? O nosso grande desafio é saber que tanto o nosso aluno como o nosso filho nunca vai aprender do mesmo jeito que a gente. A partir disso, como é que eu posso trabalhar? A escola tem uma forma diferente de ensinar da família. Que a família hoje tem uma tendência a achar que a escola fará o trabalho educativo que ela não tem feito. E, na verdade, é assim, a escola ensina tal qual a família. A família precisa ensinar tal qual a escola, mas ambas precisam fazer a sua parte, porque cada uma ensina de forma diferente. A escola tem uma estrutura, uma forma, tem metodologia, ela tem uma organização da sua forma de ensinar para provocar aprendizagens diferente da família. Então, a família, ela ensina muito mais pelo exemplo, ela ensina pelo cotidiano, ela ensina por viabilizar situações e refletir sobre fatos que vão gerar um tipo de aprendizagem diferente do que como a escola promove. Não que a escola não deva dar exemplo, não que a escola não vá ofertar ao aluno situações de aprendizagem através do cotidiano, enfim. Mas são formas diferentes de ensinar para provocar aprendizagens. E o que a gente tem visto hoje é uma comunidade, a gente chama de comunidade educativa, se pautando muito na escola. E o reflexo disso acho que tá aí. Nós temos visto muitas... Quer ver uma frase muito comum da família dizer: tua professora não te ensinou isso? Mas pergunte para ela, diga para ela te ensinar. Não raro uma mãe vai chegar e pedir para a professora, por exemplo, se for caso de criança pequena, dá para você dar o remédio para ela? Ela não me obedece, não quer tomar o remédio. Ou uma mãe chegar, uma criança maior, e dizer assim: ela não quer fazer a lição de casa, professora. Ensine para ela que ela tem de fazer.
Porém, o contrário também é verdadeiro. Eu tive uma jovem que fez uma investigação em cima de uma jovem professora fazendo o seu trabalho de final de curso. Ela fez uma investigação em cima da agenda de alunos, vendo o que o professor manda para casa, comunicado para a mãe. E como ela achou comunicado tipo assim, seu filho conversa muito, ele não está indo bem na escola, faz favor de tomar uma providência, né? Ou seja, passando para a família responsabilidades que são da escola. Então, acho que essa coisa da aprendizagem na escola e da aprendizagem em casa, que penso que a comunidade educativa está precisando clarear. A comunidade educativa, tanto a escola quanto a família. Saber olhar o que o outro faz e como ele faz, né? E não a partir do que é só difícil, mas também daquilo que ele sabe fazer. Então nós temos alguns autores, alguns estudiosos e pesquisadores na área que nos ajudam a perceber que todos nós temos um potencial real de aprendizagem, aquilo que a gente sabe. E nós devemos sempre, como pais e educadores, estarmos provocando a essa criança ou esse jovem a estar além do que hoje ele está apresentando para nós, né? Então esse é um desafio, porque tira a gente de uma zona de conforto. Trabalhar assim com aquilo que eu acho que o outro é. Primeiro, é a gente sempre olhar esse jovem, essa criança, como alguém que é real e não ideal. No lugar do outro. O espaço difícil de estar, porque calçar o sapato alheio implica em substituir as próprias necessidades e vontades, não apenas para compreender, mas para agir em favor do outro, do jeito que ele precisa, na forma como ele entende, sem subestimá-lo, sem supervalorizá-lo. Mas esse exercício de humildade, tanto da parte de quem ensina como de quem aprende, é o que torna possível a apropriação de princípios e conceitos, ainda que à primeira vista não compreendidos em sua totalidade, mas que, quando explicados e exemplificados de acordo com o dado nível de conhecimento, podem sim ser colocados em prática. Hoje, o que nós trabalhamos aqui? Uma coisa que está intrínseca, né? Está escondidinha. Nós trabalhamos pesquisa de campo. Então, o que nós fizemos? Nós pesquisamos, fomos atrás de um assunto, nós vivenciamos o assunto, aí nós fizemos uma estimativa do que a gente achou sobre aquilo, sem que haja aquela fragmentação das matérias. Eles trabalham tudo simultaneamente. Então, trabalharam religião, ciências, matemática, linguagem, né? Então eles trabalharam um monte de coisas sem eu ter que ficar falando, olha, então agora vai ser português. Então, na matemática, nada disso. Então nós trabalhamos concentração e atenção naquela hora que eles estavam nos jogos, né? E o envolvimento das crianças é maravilhoso, né? Porque eles vivenciando e com alegria, nossa, e com coisa gostosa, então, né, é bem interessante. O significado, e isso é uma coisa bem interessante, porque a aprendizagem, ela só ocorre quando você dá um significado àquilo, né? E é por isso que a gente diz para o professor que não dê aula, faça aula com o seu aluno. Por quê? Porque o aluno não quer pegar a tua aula, porque a tua aula está coberto dos seus signos e dos seus códigos. Tá? Então, como é que a criança tem que fazer para significar, para que isso se torne sua aprendizagem? Ela tem que fazer conexões e pensar. O eixo da aprendizagem é o pensamento. E aí é um engano muito grande que a família, a comunidade educativa como um todo e a escola tem tido. Porque a escola hoje tem se pautado muito, uma tendência a pautar a aprendizagem na tarefa. Então, não raro, um professor começa a sua aprendizagem dando o conceito, por exemplo, ele dá o conceito, depois ele sugere um grupo de exercícios e depois exercícios para casa. E diz assim, essa pessoa não aprendeu.
Ou ela pode até aprender e reproduzir na prova lá e ela tirar os 60 que ela precisa tirar. Mas depois vai deixar o Vygotsky triste, porque lá na sociedade ela vai lá e não lê o contrato lá, ou ela vai lá na loja e compra. Ela tirou 60 lá na prova de taxas e juros, mas na hora de comprar o produto ela compra em 50 prestações de R$23 e ela nunca vai saber o quanto ela pagou aquele produto, né? Porque ela não faz aquela operação. Por quê? Porque aquele aprendizado não teve significado para ela. Então, o significado acontece quando eu penso sobre aquilo e faço conexões com o meu mundo pessoal. Tá? E é por isso que nem sempre aprender é prazeroso. Às vezes aprender me desestabiliza, às vezes eu preciso desaprender coisas para aprender outras. Acertaram! Para que você consiga transmitir para alguém um gostar de alguma coisa, um amor, uma paixão por aquilo que você está querendo que ela aprenda, você tem que ser apaixonada, você tem que amar aquilo que você faz. E se existe uma coisa que eu sou, é apaixonada pelo que eu faço. Acho até que dar aula é o meu hobby. Então eu amo preparar a aula, eu amo trabalhar, conectar as coisas. Eu tinha uma coordenadora que usava falar que eu viajava demais. Aí ela falava, Lilian, volta, volta, volta. Ela falava. Porque eu realmente gosto de viver. Então, se eu fizer com alegria, com amor, com paixão, aquilo tudo no concreto, que é o que eles precisam nessa faixa etária, eles vão amar aquilo. Então você pode transformar, de repente, um versinho da Bíblia que você fala, imagina que uma criança de 6 para 7 anos de idade vai achar graça no versinho que fala sobre eu sou a videira, vocês os ramos, quem não tiver ligado a mim, né? O que eles vão achar graça? Eles vão achar o máximo, se você transmitir o máximo daquilo, entendeu? Para poder exercer a minha função de ensinar, eu antes de tudo tenho que ser um bom aprendiz. Eu também tenho que me conhecer como uma pessoa que aprende, que tem as suas dificuldades, mas também muitas possibilidades. A hora que eu, professor, perceber essa minha construção enquanto aprendiz, eu com certeza vou ter mais instrumentos para poder olhar com diferença, né, e com mais qualidade esse processo de aprendizagem dos meus alunos. E se você passa assim com tanta alegria, com tanta coisa interessante, eles nunca mais vão deixar de gostar. Então, se você conseguir transmitir isso na educação infantil, jardim, pé, primeiro até segundo ano, incutir neles essa alegria, essa coisa gostosa, ou aprender na natureza, ou aprender com as coisas que Deus fez, ou aprender no dia a dia deles, nas coisas que eles se interessam, entendeu? Partindo daquilo que é a vida real deles, eles vão gostar de estudar o resto da vida. E gostar também é algo que se aprende. E de fato, o quanto se gosta ou não se gosta de alguma coisa depende de como isso é ensinado. Então, quando a gente vai falar de estilos de aprendizagem, a gente vai perceber as diferenças, né? Nessa categorização dessa teoria que eu venho trabalhando e que o nosso grupo também está trabalhando, nós estamos classificando 4 estilos de aprendizagem. O teórico, o reflexivo, o pragmático, que é o mais prático, e o estilo ativo de aprender. Daí eu até perguntaria para você, será que só existem esses estilos na hora de aprender? Claro que não. Mas, como toda teoria, você vai ter que uma hora, né? Nós, como pesquisadores, a gente vê que uma hora você vai ter que parar, né? E fechar o teu olhar, porque senão você nunca vai falar de nada. Enfim, dentro dessas 4 categorias, ou desses 4 estilos de aprendizagem, a gente vai observar que as pessoas, elas têm tendência a serem mais um do que o outro. Mas que, na verdade, na nossa maneira de aprender, nós temos características de todos os estilos. Certo? Então, por exemplo, assim, nós quando a gente observa uma criança, um jovem fazendo alguma coisa, a gente pode observar se ele é mais
espontâneo, se ele já vai e se expõe logo, ele já pergunta, ele já dá a opinião dele, ele já se coloca, é aquele que lidera algumas situações, a gente vai perceber que ele tem um estilo ativo na hora de aprender. É aquele que geralmente não gosta de ficar muito tempo parado no mesmo lugar assistindo, ele gosta de variar as situações de aprendizagem, ele gosta de saber coisas novas, enfim. Esse é o estilo ativo. O estilo mais reflexivo é aquele que, diferente do ativo, ele antes de se expor, ele observa. Ele observa cada situação, né? Por isso ele é mais detalhista, né? Ele vê as situações mais no global, né? Ele espera para se colocar porque ele é mais consciente, certo? Então ele não é tão impulsivo. Daí a gente pergunta, será que o reflexivo é melhor ou pior que o ativo? Não existe o que seja melhor. São diferentes, com características diferentes, mas tão importantes as primeiras como as segundas. Daí vem o teórico. Quem é o estilo teórico na hora de aprender? Geralmente aquele que está com a gente está perguntando assim, mas baseado em quem você está falando isso? Né? É aquele que gosta de sentir muita estrutura, muita organização em tudo que faz. Então, geralmente, a criança pequena, a gente já vê isso desde a criança pequena, que quando ela vai fazer alguma coisa, ela tem que se organizar. Então, por exemplo, na escola, nas séries iniciais, ela já arruma o caderninho, o livro, o estojo tá no lado certo, a caneta, entendeu? Ela é toda organizadinha, estruturada, ela precisa disso para ela aprender melhor. Né? E isso é muito legal. Os adultos também, que têm uma certa estruturação, é muito legal trabalhar com gente assim, né? A gente precisa. Daí vem o pragmático. O pragmático é aquele que busca sempre, quando ele entra em contato com alguma técnica diferente, alguma coisa, ele quer saber aonde que ele vai usar aquilo. Aonde é que ele pode aplicar. Mas para que serve isso? A utilidade, entendeu? Esse cara é muito legal também, porque ele vai ser sempre um bom técnico, ele vai pegar aquilo, ele gosta de coisas atuais. Não dê coisas assim desatualizadas, que isso não vai interessar para quem tem um estilo mais pragmático, né? Mais da praticidade na sua maneira de aprender. Então a gente vê que com esses estilos a gente observa que as pessoas são diferentes, possuem características diferentes e que o ideal, na verdade, é que a gente pudesse desenvolver características dos diferentes estilos, porque isso daria para quem aprende maior flexibilidade. Porque no dia a dia você acaba não percebendo, por exemplo, o ritmo da criança, que é diferente do nosso. Uma das coisas que a gente fala sobre a modalidade de aprendizagem, ela é construída pelo manejo que eu faço das ansiedades, pelo vínculo que eu estabeleço com a aprendizagem, com o ritmo que eu tenho. Às vezes a família é muito acelerada e não percebe que aquele sujeito precisa de um tempo maior para amarrar aquele tênis, precisa de um tempo maior para se organizar, principalmente pela idade, né? E eu acho que hoje em dia a gente corre muito, os pais também, e acabam às vezes atropelando essas crianças, e daí ela não aprende, né? Ela não aprende ou não ensinaram. Em alguns momentos eu questiono com os profissionais isso. Será que ele não sabe? Será que alguém ensinou? A gente precisa ter uma harmonia, né? Então você tem que trabalhar o intelecto, o corpo, você precisa trabalhar o espiritual, o emocional, porque cada um fala uma linguagem diferente. Então, eu sou muito beijoqueira e abraço demais, então aqueles que precisam de toque, eu estou sempre tocando, estou sempre do lado. Tem aquele aluno que na hora de um ditado, o ditado não vai se eu não tiver plantadinha do lado dele, ele sentindo só o relar da minha camiseta, já tá bom para ele. Tem aquele aluno que ele é auditivo, que ele só ouvindo, para ele tá ótimo. Parece que já nasceu sabendo a criança. Ouviu uma vez, reproduz. Tem aquela criança que precisa do visual. Então você tem que trazer fantasia, você tem que, né, como eu fiz hoje, né? Era chapéu na hora do menino, tira o chapéu, a roupa do pai, entendeu? Então isso para ele precisa ter, senão tem aquela criança, por exemplo, que não trabalha se não for em pé. Não sei se vocês separaram, mas tinham aqui e um ali. Eles só trabalham em pé. E eu respeito isso neles.
preciso, é importante, né? E eles, percebendo esse respeito, eles conseguem produzir. A diferença da dificuldade de aprendizagem é quando existe uma dificuldade maior que é de cunho orgânico, né? Então a gente fala dificuldade de aprendizagem, né? E dificuldade com aprendizagem eu posso ter com a aprendizagem de algum conteúdo. Elizabeth Politi tem um livro chamado Dificuldades de Ensinagem, que eu acho interessante também, né? O termo não existe, mas ela utilizou nesse livro, que a dificuldade de ensinagem está muito nesse sujeito, desse professor. Eu posso ter uma dificuldade em ensinar química e física, porque eu não domino esse conteúdo, né? Mas a dificuldade de ensinar está na minha relação com aquele aluno, né? E no aprender também existe isso, né? Eu posso ter a dificuldade com aquele conteúdo, sim. Pode ser um conteúdo que para mim é extremamente abstrato, eu não posso dar conta naquele momento, né? Mas a dificuldade com a aprendizagem tem a ver com as estratégias que eu utilizo para aprender, independente do conteúdo. E quem ensina? O que aprende? Mansidão, para saber falar calminho com as crianças quando às vezes eles se agitam, né? Mas acima de tudo eu acho que, eu vou me emocionar, eu me vejo tão insignificante perto deles, porque eles têm tanta alegria. Eles confiam tanto em mim, é tudo tão maravilhoso aquilo que eu passo para eles, na visão deles, que isso é uma responsabilidade muito grande. Então, cada vez que eu sento para fazer o meu semanário, eu ajoelho, oro a Deus, eu falo, Senhor, me capacita para fazer a sua obra. Porque eu sei que eu não estou ensinando aqui para eles só a prática, né, o acadêmico. Eu estou ensinando, eu estou tentando guiar os teus pequeninos para o Senhor. Me ajuda a ser aquilo que eles acham que eu realmente sou. Aprendiz. Palavra que por si só já diz ser o oposto de experiente. Aprendiz é aquele que não sabe, que ainda não testou o suficiente. Por isso, quem aprende é passível de erros, de tropeços, de frustrações. Mas quem disse que só se aprende com resultado? E o processo, tão cheio de descobertas, tão infinito em possibilidades? Em matéria de aprendizado, quem ensina aprende e quem aprende ensina. E isso para sempre. Fazer parte da ciranda do conhecimento não é apenas aceitar que o aprendizado é um processo eterno, mas é também reconhecer no próximo um parceiro e, portanto, permanecer de mãos dadas.